A votação da denúncia do Procurador-Geral da República contra o presidente Temer exibiu de forma mais clara a divisão e a crise de identidade do PSDB. O partido está no governo, a liderança encaminhou pelo voto a favor da aceitação da denúncia e contra o relatório do deputado Paulo Abiacchio, do PSDB. E na hora do voto, metade foi para um lado, metade para o outro. O partido já exerceu a presidência por 8 anos, depois de vitórias no primeiro turno, esteve no segundo turno em todas as eleições presidenciais desde então. Mas hoje, o que é o PSDB? A entrevista é com o senador Tasso Gereissati, que está na presidência do partido desde o início do escândalo que atingiu o senador Aécio Neves. Senador, e nesta quinta-feira, o senhor deu uma entrevista junto com o senador Aécio Neves. E aí comunicaram que o senhor permanece por mais 6 meses como presidente interino. O que houve nessa conversa com Aécio Neves? Eu queria ser uma formiguinha nessa conversa. Bom, antes da coletiva, né? Primeiro, eu assumi a interinidade da presidência do PSDB num momento de crise, falando de uma maneira mais coloquial, no sufoco. Houve um problema com o presidente Aécio, precisava alguém assumir a presidência, não houve nenhum tipo de combinação, de conversa sobre o que fazer naquele momento na presidência do partido, e a coisa foi feita assim, realmente no sufoco. Agora não. Agora nós chegamos a um ponto que ou se definia claramente o que era essa interinidade, ou era melhor acabar com essa interinidade. Foi entendimento do Aécio Neves, do presidente, que era para o melhor seria ter uma definição clara, quais os limites, qual é o papel que essa interinidade deveria ter daqui por diante. Então, o senador, você não acha que o partido deveria ter tirado o Aécio Neves logo que surgiu essa denúncia, exatamente como deveria ter feito com o Eduardo Azeredo, quando estourou o Mensalão Mineiro e ele era presidente do partido? Quer dizer, deixa aos suspeitos a prerrogativa de permanecer na presidência do partido, enfraquecendo o partido, o senhor não acha? Na verdade, ele saiu da presidência do partido. E a partir de hoje ele não vai exercer mais nenhuma influência em relação a qualquer diretriz política partidária que seja dada. Ao fim da sua interinidade, quem vem? Quem será nós o estabelecemos, primeiro o seguinte, eu acho que o senador, como todo brasileiro e toda democracia, tem o direito de se defender e ter o princípio e prevalecer o princípio da inocência enquanto não for julgado. Então ele tem o direito de se defender, por causa disso é que ele se afasta enquanto está havendo o seu julgamento e a atividade realmente política, partidária, diretriz partidária, passa a ser, nesse momento, comigo. Nós já definimos todo o calendário, hoje de manhã, do partido, que este calendário vai definir uma série de passos que nós vamos dar até chegarmos ao final do ano, quando nós vamos já eleger uma nova executiva, um novo presidente do partido, novas executivas estaduais, novas presidências estaduais, depois de passarmos por todo um processo de revisão do nosso programa, dos nossos princípios, uma autocrítica profunda da onde nós erramos. Onde vocês erraram, senador? Nós erramos muito. Nós vivemos nós nascemos, sei que você é muito jovem para lembrar disso. Lembro de tudo, toda a história do Brasil. Mas nós nascemos de um movimento de muito mais vindo de São Paulo, de pessoas insatisfeitas, de políticos insatisfeitos dentro do PMDB com a política chamada naquela época de coercismo, que era muito parecida, muito semelhante a essa política que está sendo... Eu cobri a política em São Paulo quando houve essa saída de uma costela do PMDB e virou o PSDB. Isso. E a grande dissidência, a grande diferença era a atitude política, a visão diante da coisa pública, de postura ética, de visão econômica também, do coercismo, aquela época que dominava o PMDB. Então
nosso nascimento veio disso aí, uma revolta com aquilo e uma proposta de fazer uma política de maneira diferente, de maneira com mais espírito público, mais republicana, que tivesse a ética como fundamento, enfim, todos esses princípios. De lá para cá, já se vão 30 anos, se não me engano, nós acabamos nos misturando a essa política. Nos misturando ao tradicionalismo, a essa política, ao invés de morrer no Brasil, ela foi se intensificando, principalmente nos últimos anos, e o toma lá da cá, o fisiologismo gera corrupção, a facilidade em se lidar com o dinheiro público, isso foi tomando conta da política no Brasil inteiro. E nós nos acomodamos a isso. Temos que reconhecer, entramos nesse jogo e nós temos que hoje reconhecer esse erro e sair desse jogo e voltar a ser uma alternativa para a sociedade brasileira de se fazer política dentro dessa visão republicana, a visão do mérito na administração pública, visão da ética, da postura ética, não é só da honestidade, de não roubar ou deixar roubar, da postura ética diante da política e da sociedade brasileira, essa alternativa que nós quisemos ser no passado, fomos durante algum tempo e gradualmente nós fomos perdendo até essa credibilidade na sociedade. Então nós temos que fazer essa autocrítica. Senador, mas a situação é tão grave que os presidenciáveis tradicionais do PSDB, o PSDB sempre teve muitos presidenciáveis, né, muitos candidatos a candidatos. Hoje eles estão todos atingidos de uma forma ou de outra por uma operação, por uma investigação. Então, quer dizer, hoje já não se sabe, quando olha para frente, quem pode ser o candidato do PSDB, que sempre teve, aliás, sempre sofreu do problema de ter candidato demais. E agora não se sabe quem vai ser o candidato do PSDB, de tão grande que foi a contaminação das lideranças partidárias. Essa contaminação foi em todos os partidos. Agora, nós temos que separar o que é investigação, o que é uma denúncia, uma citação, uma citação, daquilo que realmente é um processo que está em andamento e tem provas, etc. Então, nós continuamos a ter muitos candidatáveis à presidência da República. O senhor diria um nome? Geraldo Alckmin, por exemplo, é um nome. Geraldo Alckmin é um nome, tem citação dele? Tem. Mas ele é o governador de São Paulo pela terceira vez, se não me engano, pela quarta ou terceira vez. Acabou de eleger boa parte dos prefeitos de São Paulo, das cidades mais importantes de São Paulo, inclusive a capital. Então, qualquer governador de São Paulo, por si só, já é um candidatável. Com essa eleição, recentes eleições de prefeitura, ele saiu muito fortalecido pelo voto popular, que nós temos um ano disso. Se houver mais de um candidato, haverá prévias? O governador Geraldo Alckmin defende prévias partidárias? Nós definimos hoje, e que foi definido esse calendário que eu, com os companheiros, naturalmente, vou conduzir, em que nós vamos ter um processo esse grande congresso, reuniões, discussões abertas com a sociedade, com intelectuais, com a academia, com a sociedade civil, construindo esse novo programa. Vamos desaguar na nova convenção, na convenção para uma nova executiva do partido, no final do ano, quando nós já lançaremos o nosso pré-candidato à presidência da República. Isso até o fim do ano. Até o fim do ano, então você já terá um candidato. Se aparecer mais de um nome, 2, 3 nomes, se colocando ou concorrendo dentro da convenção essa pré-candidatura, nós vamos para as prévias entre fevereiro e março do ano seguinte, ou seja, de 2018. Ou seja, nós já estamos colocando todo um calendário a ser executado, toda uma linha de ação que nós vamos perseguir durante esse período e definindo muito claramente uma linha de comando. Tá certo. Essa semana é a semana da votação lá da denúncia contra o presidente Temer, que a Câmara decidiu que não segue adiante, a investigação não será feita. E aí foi quando eu disse ali na abertura que, quando ficou claro essa divisão, né, dentro do PSDB.
No momento em que o líder Ricardo Trípoli fez seu encaminhamento a favor, contra o relatório do deputado do próprio PSDB, ouviu-se no plenário assim: devolve os cargos, devolve os cargos. Os cargos serão devolvidos? Essa questão, Miriam, pertence ao presidente da República. Se o presidente da República quiser tirar todos os ministros do PSDB ou de outro partido, é um direito que ele tem e que deve exercer. Aquilo que ele achar que for melhor para o país, que é esse o critério que um presidente da República tem que ter em relação aos seus ministros, ele tira aquele ministro e coloca um melhor do que ele. Não vai mudar 1 milímetro, e agora eu estou dizendo como presidente de fato do PSDB, não vai mudar 1 milímetro a nossa posição em relação aos projetos do governo que vierem para o Congresso em função daquilo que a gente acredita que seja bom para o país ou daquilo que esteja dentro do nosso projeto para o país, que inclusive vão ser discutidos nesses próximos meses. Não vai ser por causa disso que nós vamos deixar de votar ou votar em qualquer projeto. Quer dizer, que ele venha vocês não apresentar. entregam os cargos, mas o presidente pode pedir a qualquer momento e pode pronto. pedir. O partido não muda por causa disso. Eu acho que o presidente, se ele acha, ou os outros partidos que estão incomodados com alguma coisa, tire. É o presidente, é um direito dele, nós não vamos reclamar nem um minuto e nós não vamos mudar a nossa postura. Ao mesmo tempo, com ministro ou sem ministro, aquilo que nós não acharmos correto, nós vamos ser contra. Independente dele tirar ou não tirar ministro. Não adianta também ter ministro, porque isso não vai nos impedir em ser crítico daquilo que nós considerarmos seja passível de crítica. Senador, os economistas do partido, sempre foi um ponto forte do partido ter bons economistas. Economistas que conduziram o Plano Real, que conduziram várias reformas econômicas do país. Bom, os economistas estão em pé de guerra, querendo deixar o partido, porque não se sentem confortáveis de ficar no partido que está no governo Temer. E aí, como é que o senhor está conduzindo essa questão? Nós temos nos nossos quadros os melhores economistas do país, e em quantidade. Mas não só economistas, nós ainda temos os melhores quadros do país em praticamente todas as áreas. Nós temos uma linha de grandes economistas que foram, inclusive, fundadores do partido. E nessa fundação... inclusive nessa lista aí, tipo Edmar Baixa e tal, claro. Eles estão bravos com o partido e ameaçando deixar o partido. Mas eles não estão bravos comigo, não. Eu já tenho conversado com eles. Você está conversando com eles? Estou conversando com eles. Tenho a certeza absoluta que é um momento de decepção. Não só para eles, para toda a sociedade brasileira. Não só em relação a nós, em relação à política como um todo, mas especialmente em relação a nós, que eu entendo. Eles esperavam mais de nós. Não esperavam tantos dos outros, esperavam mais de nós. Afinal de contas, como eu disse, muitos deles fundaram o partido. Sociólogos, cientistas políticos também se agregaram na fundação do partido e foram formuladores do programa do partido. E, evidentemente, diante desses problemas que eu estou lhe contando, que nós nos acomodamos e não ficamos muito fixados naqueles princípios básicos do partido, há uma grande decepção. E eu entendo essa decepção deles, porque é um pouco a decepção. Mas eles mandaram uma carta e reclamaram? Eles já mandaram uma carta, já respondi essa carta, eu tenho conversado com eles, e nessa discussão que nós vamos iniciar agora, a partir da próxima semana, eles estarão juntos. É fundamental a presença deles, e eu sei que eles estarão juntos, porque ainda vê no PSDB o único grande partido que dá para o futuro próximo, uma luz de equilíbrio, de que se possa ter no comando do país um partido que tem uma linha equilibrada com responsabilidade fiscal, responsabilidade social e que não caia no populismo nem no extremismo. Então, eles
veem também o PSDB como um partido essencial para o futuro do país. O senhor vai chamá-los para fazer uma formulação desse novo programa que eles vão apresentar à sociedade? Claro, todos eles, não só de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, todos eles vão ser chamados a participar dessa discussão. Serão cabeças fundamentais. Nós concordamos ou discutimos, mas são os grandes formuladores dessa discussão que não vai ficar restrito à economia. Existe uma série de pontos novos que não eram questões na sociedade há 30 anos atrás e hoje são, né? Você tem não só a questão da internet, da novo tipo de comunicação, hoje a questão das diferenças é uma grande discussão, grande polêmica dentro da sociedade, que nós temos que nos integrar a essa discussão. A questão ambiental tem que ser fundamental na nossa discussão. Então, não só em relação à economia e ao, vamos dizer, o comportamento político, mas tem questões que naquela época não eram pontos fundamentais e hoje são, como questões também que eram naquela época e hoje já não são tão importantes, que nós temos que agregar nesse momento. Senador, se dependesse do senhor estaria no governo Temer? Se dependesse de mim? O partido estaria no governo Temer? Eu não estaria no governo Temer. Mas também quer dizer, o partido, se dependesse do senhor... Não estaria no governo Temer, mas não faria oposição sistemática ao governo Temer. Eu acho que o governo O senhor Temer... tem se encontrado com o presidente? Temer? É. Não, recentemente não. Já faz algum tempo. E como é que está a sua relação com ele? Espero que cordial. Eu não tenho nada contra o presidente pessoalmente. Ele é um homem extremamente gentil, educado e me trata com a maior delicadeza possível. Não tenho nada. Como é que o senhor votaria se fosse deputado ontem, na quinta-feira? Eu sou a favor de que toda investigação deva ser feita, até para ter coerência com o que nós fizemos no governo Dilma. Eu acho que nós não deveríamos ter comportamento diferente do governo Dilma. E o que eu defendo também, mas independente dessa questão da votação de ontem, que não houve uma divisão no partido. Ali não era uma questão programática. Ali foi liberado a bancada e o líder encaminhou a posição dele e a posição da maioria do partido, que era, naquele momento, o que era, mas liberou totalmente a bancada. E mas houve um voto a mais para a favor do governo, né? Isso. Por uma sei lá, 22 a 21. Foi por uma série de coincidências, infelizes inclusive, 2 ou 3 deputados fundamentais não puderam estar presentes naquela votação. Mas eu queria deixar claro que quando eu defendo o afastamento do governo Temer, dos ministros de cargo, não é para fazer oposição ao governo Temer, nem na linha fora Temer. Simplesmente fora Temer. Não é, essa é a linha de outro partido, não é a nossa. A nossa é que essa nossa intenção de fazer uma reciclagem do partido não é compatível com esse momento de extremo fisiologismo que nós estamos vivendo. Nós nascemos, e você lembra bem, contra isso. Contra ter a negociação política baseado não em mérito, não em ideias, mas no fisiologismo puro e simples. Mas o PT também era na ética da política, não era isso? Que era o lema do PT? O PT, inclusive, fez uma convenção em que a presidente declarou que não se arrepende de nada, que faria tudo outra vez. Não é a nossa visão. Nós fizemos erros, sim. E nós temos que olhar para frente e revisar os nossos erros e começar a ficar mais conectado com a sociedade. Senador, o senhor tem noção que o país está numa... O senhor, como empresário, né, conhece bastante a economia brasileira, que ela está numa crise profunda, a crise fiscal é gravíssima e que a gente não sabe muito bem como sair disso. O senhor tem noção de como é que o país pode sair da crise fiscal em que está? Eu acho, Miriam, e discordo de muitas pessoas, que a questão mais grave hoje não é se vota ou não a Previdência, se vota ou não a reforma política. A política até é muito importante, porque uma coisa acaba tendo a ver com a outra. Mas a reforma é a questão fiscal.
porque todas essas outras questões, elas são reversíveis no futuro. Vai ficar mais problemático ou menos problemático, mas a gente pode tentar consertar fazendo votações ou no ano que vem ou no outro, enfim, mas é reversível. A crise fiscal que está se acumulando está saindo do limite da dramaticidade e dentro em pouco vai entrar no grau de catastrófico. E é irreversível, não dá para voltar atrás, não dá para você voltar ao relógio. Que é outra crítica que eu faço hoje ao governo Temer, apesar de ter um enorme respeito pela equipe econômica que está lá, eu acho que a equipe econômica está sendo atropelada pela política. E a questão fiscal deixou, que é dramática, como nós estávamos dizendo, deixou de ser prioridade número 1 e foco do governo fundamental, vital, e ficou em segundo plano para que as questões políticas fossem resolvidas. Eu acho que tudo tem uma maneira de se resolver. Agora, quanto mais ela se acumula, essa crise, quanto mais ela vai se agravando, na hora de se resolver, vai ser mais dolorido para a população brasileira. E vai ter um momento, podemos chegar a um momento que essa dor pode ser insuportável. Então a gente tem que consertar isso antes que a dor seja insuportável. Obrigada, senador, pelo programa. O programa acabou, meu tempo acabou, infelizmente. Ainda tinha mais perguntas aqui para fazer, mas acabou. Obrigado por estar aqui. E hoje eu gravei o programa aqui de Brasília, claro, onde é o centro dos acontecimentos dessa semana. Até semana que vem. Globo News Miriam